Fala galera, sejam todos bem-vindos ao primeiro Bravos Cast. Esse podcast tem o intuito de mostrar os três lados de cada assunto que a gente vai trazer: emagrecimento, hipertrofia, o pilar da medicina, o pilar da nutrição e o pilar da atividade física. Então todo o conteúdo que a gente vai trazer aqui, a gente vai mostrar esses três lados desses três lados de cada área com profissionais qualificados. Eu me chamo João Augusto, pode me chamar de Johnny, eu sou preparador físico há mais de 12 anos e eu tenho hoje uma parceria com... Esse podcast surgiu com uma parceria junto com o Thales, que ele é o idealizador, um dos maiores coaches nutricionistas daqui do estado, e nós idealizamos isso através de uma parceria que nós temos. A gente tem um grupo de atletas e a gente teve essa ideia de postar, de iniciar esse projeto, de trazer conteúdo de qualidade para vocês que têm dúvidas sobre emagrecimento, sobre hipertrofia, sobre qualquer assunto que a gente possa trazer aqui. E eu acho que é uma oportunidade única de a gente compartilhar nossos conhecimentos. E eu vou apresentar agora os três integrantes. Eu já me apresentei, certo? Eu já sou preparador físico, meu foco é musculação. Hoje eu trabalho com consultoria online voltada para empresários. E temos aqui o nosso amigo Thales, que é o grande idealizador da Bravos Team, um dos maiores coaches do RN. Seja bem-vindo aí, Thales. Fala galera, boa noite. Meu nome é Thales Henrique, sou nutricionista esportivo, atuo na área com preparação de atletas desde 2013. Tenho alguns títulos nacionais de importância e internacionais também. A gente entrou no projeto aí, eu e Augusto já tinha essa ideia há algum tempo, então vamos trazer aqui um conteúdo de qualidade para vocês. E o nosso médico, Diego, seja bem-vindo. Diego, fala aí um pouco. Fala, pessoal. Se apresenta aí para a galera. Beleza. Fala, pessoal. Eu sou Diego, sou médico, já trabalho nessa área há cerca de 10 anos, sempre trabalhando com emagrecimento, trabalhando com hipertrofia, acompanhando alguns atletas profissionais. E aí eu fui convidado para participar junto desse Bravos Cast aqui para a gente trazer o que for de mais moderno, o que for de mais atual no mundo do emagrecimento, no mundo da qualidade de vida e da hipertrofia. Então, pode ficar ligado aí que tem muito conteúdo bom. E sem filtro, né, galera? A gente vai falar tudo o que a gente puder compartilhar com vocês na realidade, o que acontece na prática e juntando um pouco com a teoria. E eu queria fazer assim, e aí, Thales, fala um pouco aí da tua trajetória para a galera conhecer, como é que você começou. Eu iniciei na nutrição através de incentivo de terceiros, né? Eu trabalhei numa loja de suplementos por 7 anos, uma das lojas mais antigas aqui do Rio Grande do Norte, cujo o proprietário era atleta de fisiculturismo, o primeiro campeão brasileiro, né? E de lá eu fui me empolgando, né? Sendo incentivado e tal. E trabalhasse lá em Edvaldo? Foi. Lá em He-Man, famoso He-Man. Um dos pioneiros do fisiculturismo e da musculação aqui, né? Então, lá na loja mesmo foi que eu entrei na nutrição ainda. E tô aqui, tomei gosto e tamo aí. E faz quanto tempo que você prepara atletas de fisiculturismo? Desde 2013 eu comecei, meu primeiro atleta foi em 2013, foi um amigo meu, fiz na parceria, né? E a gente começou a arrastar os títulos aí, e de lá pra cá foi só alegria. E tu já competiu também? Sim, já fui atleta também de fisiculturismo, participei no total de 5 competições, no geral, né? Estreante, na época tinha estreante, tinha estadual, brasileiro, fui para os 3.
Aí fiquei 7 anos sem competir, retornei de novo, aí fui campeão estadual, fui para brasileiro, fiquei em quinto. E quem sabe aí um retorno, né? Mas hoje você só trabalha com fisiculturistas ou atende Não, todo não. tipo de gente? Meu público hoje, a grande maioria é de emagrecimento e estética. Eu preparo atletas porque eu gosto de preparar atletas, mas não é o meu foco hoje, é a parte de emagrecimento E os e melhores estética. atletas do estado hoje basicamente passam pela sua mão, né? Verdade. Aqui no estado, os melhores, certeza eu já trabalhou comigo já. Legal. E você, Diego, mostra aí pra galera como é que você começou sua trajetória, como é que você virou médico. Na verdade, eu fiz medicina, né? E aí eu sempre fui um gordinho, na verdade, né? Então, sempre fui aquele gordinho que era insatisfeito com os tratamentos que eram, na época, prescritos por outros profissionais, né? E aí, quando eu entrei na medicina, eu sempre tinha um olhar mais puxado para essa questão do emagrecimento, da qualidade de vida, por ver que muitas vezes a gente passa pelos anos e a gente só piora a nossa qualidade de vida, ou seja, a gente vai ficando mais velho e vai ficando tomando cada vez mais remédio, e a gente acaba o fim da vida com a baixa qualidade de vida e tomando uma porrada de remédio. Então tive a oportunidade, da minha formatura, ir para São Paulo, onde a gente fez algumas pós-graduações, nutrologia, trabalhamos com outras pós-graduações também. E aí a gente veio para Natal, voltamos em 2017, onde a gente começou a trabalhar com pacientes com foco muito em cirurgia bariátrica, né? Foi meio que na época do boom da cirurgia bariátrica, então a gente veio para justamente sanar essa demanda que tinha do acompanhamento pós-cirúrgico, né? Apesar de eu não ser cirurgião, mas a gente fazia o acompanhamento clínico desses pacientes. E fomos adquirindo experiência, né? Lá em São Paulo a gente teve a oportunidade de trabalhar com alguns atletas profissionais das mais diversas áreas, desde o atleta de futebol, o atleta de MMA, atleta de triatlo. E isso me deu muita bagagem para quando voltar para Natal, a gente começar a trabalhar com isso. Então hoje meu público é muito variado. Eu tenho desde da pessoa que vai precisar querer fazer um emagrecimento, né? Um paciente que queria melhoria de hipertrofia, melhoria da composição corporal, questões de longevidade. Eu tenho muito paciente idoso, né? Paciente pós-bariátrico, então é muito diversificado a nossa área de atuação. E aí, como Thales, também sempre tive esse gosto por trabalhar com alta performance. Então hoje eu tenho a oportunidade de acompanhar alguns atletas profissionais, inclusive. A gente teve a oportunidade de acompanhar alguns atletas da Seleção Brasileira de Natação, muito triatleta, então assim, tem muito pessoal do triatlo. Hoje a gente tem alguns atletas do MMA que está competindo no Bellator, e assim, a gente gosta muito, né, de fazer essa alta performance. E a gente tenta trazer também um pouco da alta performance para o paciente clínico, né, visando sempre o melhor resultado para ele. Legal. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto, eu acho que todo mundo é o assunto mais consumido em todo canto, né? Todo mundo que vem até a mim, até para treinar, é sobre emagrecimento. Então a gente vai falar sobre os mitos, sobre os mitos na alimentação, sobre o que funciona, o que não funciona, sobre os remedinhos, o que realmente funciona, o que não funciona, e sobre os treinos. Se você quer saber se existe um treino para emagrecer ou não, fica aí até o final que a gente vai destrinchar tudo isso para vocês. Vamos começar com o Thales, né? E aí, Thales, diz aí qual a melhor dietazinha para o cara emagrecer? O que é preciso para uma pessoa emagrecer, né? Lógico que tem vários fatores. Primeiro de tudo, a melhor dieta é aquela que você consegue seguir, né? Não tem um padrão de dieta fechado, né? E o que funciona na real para emagrecer é você ingerir menos alimentos do que você consome, você ficar em déficit calórico. Claro que tudo isso tem que adequar aí os macronutrientes, micronutrientes, para também não ter um emagrecimento,
vamos dizer, um Não é emagrecimento... só comer metade de um hambúrguer, né? Exatamente. Tem que ser sadio, né? Tem que ser um processo que você perca peso, mas também que você se sinta bem, para treinar bem, para fazer suas prioridades Atividades, né? do dia bem, né? Eu acredito também que a gente vive numa cultura muito de junk food, né? Então é meio que a dieta, assim, o que eu vejo, a dieta é legal, mas é você ensinar ao cara a se alimentar bem, né? Eu acho que É educação alimentar, né? Porque Isso. não é reeducação, que ninguém foi educado a se alimentar, então a gente tem que educar verdade. antes de tudo, né? Você comer frutas, saber as importâncias. Tem muita gente Exatamente. que chega para mim e não sabe o que é proteína, né? Exatamente. Então, assim, qual o papel da proteína no emagrecimento? Luiz? Pronto, a proteína ela é super importante no emagrecimento. Por quê? Porque ela vai gerar saciedade, né? Vai deixar você ali com que você sinta menos fome, vai conseguir ali manter sua massa muscular magra enquanto você queima gordura e participa de vários processos metabólicos, né? Como recuperação muscular, saúde de cabelo, de pele, de unha. Então, é primordial você ingerir uma quantidade certa de proteína ao dia. Não adianta você comer muito também, que vai ser tudo excretado. E não Tudo é adianta comer de calculado, menos. né? Tem que ser tudo calculado de acordo com o peso, com o fator da atividade física. Enfim, vários fatores, né? Como é? Personalizado, né? É tudo personalizado. É igual Com a certeza. treino, bicho. Todo mundo acha Exatamente. que vai pegar o treino da internet e vai ficar... Cada um tem suas particularidades, né? E a questão do carboidrato. Tem muita gente fala que tem que cortar açúcar, não tem qual. Dá para emagrecer comendo carboidrato? Dá, com Fala certeza. um pouquinho aí da diferença dos carboidratos. O carboidrato ele é super importante para nos dar energia para treinar. Se você retira esse carboidrato da dieta, você não consegue ter energia para suportar um treino de força, né, bem elaborado. Então, Nem para viver, o cara nem para viver, vive direito. exatamente. Não consegue nem raciocinar, né? Então é primordial você ter um aporte bom de carboidrato para você conseguir treinar bem e gerar um gasto calórico alto, né? Porque sem energia não dá. Você não treina. Tudo calculado, né? Exatamente. Eu tive uma aula com o professor Lancha Júnior que ele dizia o seguinte: a gordura queima Na fogueira do na carboidrato. fogueira do carboidrato. Com certeza. Então, assim, a gente, acho que Thales passa isso muito mais de perto do que nós, mas eu também pego muito paciente que chega no consultório zerando carboidrato. Zerando carboidrato. Então, esse paciente chega, ele com 15 dias de restrição de carboidrato, é um paciente que pira logo, fica aumenta a ansiedade, o cara fica irritado. Proteólise, né? E aí, Compulsão alimentar. exatamente. Então, Muita isso compulsão aí, alimentar, galera. só porque na cabeça dele ele acha que é cortar carbo e vai emagrecer. É porque a gente teve um período aí na nutrição que foi muito difundida a ideia de que aquela estratégia alimentar a low carb era a melhor estratégia para emagrecimento, né? Igual hoje. Hoje também todo mundo acha que é só ter déficit calórico. Beleza, Pronto, mas tem outros exatamente. fatores, Tem né? vários outros fatores, com certeza. Então, isso aí foi muito difundido e hoje a gente está conseguindo mudar mais essa ideia, né? Então, assim, foi muito culpa também da própria nutrição, né? Dos mitos da nutrição. Isso, eu acho que é muito cultural, né? Cultural, Um fator com que você falou aí, compulsão alimentar. Tipo, não dá para emagrecer, beleza. Tem que treinar, tem que fazer déficit calórico, mas eu acho assim, se eu estiver errado, você me corrige, mas eu acho que o principal é você também ter uma parte terapêutica. Tipo, se o cara tem uma compulsão alimentar, o cara tem crise de ansiedade e vai comer, o cara não vai seguir a dieta. Com certeza. Então, eu acredito que um trabalho com Um psicólogo, psicólogo em seria bastante conjunto interessante. com um nutricionista, em conjunto com um treinador, eu acredito que seja a melhor forma. Tipo, do mesmo jeito que tem gente que hoje em dia eu acredito que é bem mais a realidade,
a galera bebe todo fim de semana. Isso é uma compulsão também, né? Com certeza, Então, compulsão. acredito que você precisa entender isso, os gatilhos que você tem, para depois você saber, né? Porque não adianta o cara tá em déficit calórico e chegar no fim de semana, comer uma pizza inteira, pronto. É, Acabou o emagrecimento, fazer aeróbico em jejum e... Mas, na verdade, isso acontece muito quando a gente pega pacientes que não têm um acompanhamento nutricional. Isso. Né? mais solto. Porque, infelizmente, a gente acha, muitos de vários pacientes, eles acham que para emagrecer é só fechar a boca. Né? E aí, muitas vezes, por eu não ter uma... Que gera déficit calórico, né? Isso. Mas aí... Mas é um déficit calórico não calculado, não adequado para aquele paciente. Né? Muito agressivo, né? Aí gera compulsão também, toda restrição Não gera só uma compulsão, não só compulsão, mas como o Thales falou, se a gente não tiver a qualidade, ou pelo menos os macronutrientes bem calculados na dieta, eu vou ter problemas também em outros sistemas, tipo sistema endócrino, então eu já vou ter um prejuízo de secreção de alguns hormônios, desde o hormônio tireoidiano, como o hormônio do cortisol, o hormônio do estresse, né, a testosterona em si. E aí, muitas vezes, a pessoa está num processo de emagrecimento achando que estagnou, né? Não estagnou, porque muitas vezes ele atingiu aquele platô, muitas vezes hormonal. Hormonal, Porque ele foi fazer uma dieta sem cálculo de um nutricionista. Por isso que, como você falou no início, são os profissionais juntos falando em prol de um objetivo, né? Porque a questão psicológica, eu vejo muita gente hoje, os caras querem tomar esteroide, mas não para de beber, não para de comer. Cara, tem que Não muda o mindset, Tem né? que primeiro fazer uma terapiazinha aí, ver como é, entender, né? Porque eu acredito que a cura é mais complexa, mas esse cara tem que entender quais os gatilhos do cara, para o cara não furar a dieta, para o cara não furar o treino. E tudo é prioridade, né? É prioridade de cada um, né? Tipo assim, a sua prioridade hoje, o cara contrata aqui um da gente aqui para mudar de vida, mudar o estilo de vida e tal, né? Mas aí todo final de semana tá lá comendo besteira que não é proibido, né? Mas comendo na quantidade certa, ok. Aí quer beber todo final de semana e volta pra gente, não tem resultado nenhum. Aí Aí fica... cai na questão da compulsão, né, bicho? Pronto. Tem gente eu digo assim, tem gente que se mata, gasta uma grana com nutricionista, Exatamente. gasta uma grana com personal e não deixa de beber porque não consegue, porque tá com depressão. Então a prioridade porque... eu acho que tá sendo aí a bebida, né? Não é... Isso, então eu mudar o acredito estilo que de o vida. fator psicológico que é negligenciado, tipo, muita gente fala que psicólogo é frescura, mas não é. O cara tem que ir para fazer uma terapia, pô. Se você não consegue parar de comer, se você tem uma crise de ansiedade e ataca a geladeira, você tem que fazer uma terapia, pô. E principalmente isso depois da pandemia, né? Então a gente nota que depois de 2020, a população em geral ficou mais ansiosa. Então hoje as coisas são muito exageradas, tanto o consumo de bebida alcoólica, o consumo de drogas, o consumo de até mesmo questão de compra, né? Questão de pornografia. Então a gente vê que tudo isso são muletas que a gente sempre fala compensatórias de um estado emocional perturbado, muitas vezes, ou desequilibrado, né? Busca da dopamina, né? Doses de dopamina diária. Exatamente. Voltando aqui para a questão do que Diego falou das dietas doidas, né? De cortar tudo e tal, não sei o quê. Quanto maior o déficit, né? Diego pode me corrigir também, essa parte aí. Quanto maior o déficit, maior a queda também de hormônios tireoidianos, né? Aí entra a questão do platô, que a gente entra em platô, tipo assim, você está fazendo uma refeição por dia e não está mais saindo do canto, né? Então já atingiu ali a queda hormonal, já que os hormônios da tireoide, que é o que regula nosso metabolismo, né? Eles estão bem Agora, se baixos. tiver uma restrição calórica muito pesada, porque o platô mesmo na ciência, ele demora para... Não, estou falando a treino, questão hormonal, né? Dessa parte hormonal da queima de gordura e do emagrecimento. você para de produzir testosterona também baixa, não vai ser uma restrição muito calórica. Na verdade, o que acontece é um sofrimento metabólico, né? Ou seja, o paciente ele entra numa restrição alimentar
tão grande que ele sobrecarrega o sistema endócrino dele. Então fica um sistema compensatório, um tentando fazer o papel do outro, tentando buscar um equilíbrio. Só que esse equilíbrio, muitas vezes, ele não consegue dar conta. E o paciente começa a ter sintoma clínico. E uma das estratégias para aumentar até a excreção maior de hormônio tireoidiano é aumentar a ingestão calórica. Entendeu? Que aí você ativa já T3 e T4. Porque em preparação de atleta se usa muito T3 e T4. Porque chega numa fase que está no pré-contest, né? Que chega numa fase ali que você está depletadíssimo. Total, né? Explica aí um pouco para a galera o que é pré-contest. Pronto, o pré-contest é a fase de corte que a gente chama, né? De queima de gordura para uma competição, onde a gente retira a maior quantidade de gordura do atleta, sempre mantendo a massa magra dele. Entendeu? Então, tipo assim, a gente restringe muito o atleta e vai ao nível extremo ali de depletação, né? E temos muito de queda hormonal, né? Então, por isso que a gente, muitas vezes, muitos coaches, inclusive eu também já fiz uso, né? De hormônios da tireoide, T3, T4, devido à queda brusca, né? Para manter o metabolismo acelerado. Entre outros estimulantes, né? A gente só precisa ter cuidado aqui para não falar o que já tomou, né? Porque muitas vezes a galera acaba que acha que vai comprar um T3, um T3 não, na farmácia não vende T3, tá? Mas vai comprar na farmácia um T4. Só um segundo aí. Estamos falando de atletas de alta performance e alto níveis. Hein? E é uma realidade, não tem como você ser um atleta de alta performance. Não, é que a gente tem se propôs aqui. Não é saudável, galera. Alta performance, ele não combina com saúde, né? Saúde, exatamente. Em tudo, na verdade. Então, assim, só retomando o raciocínio. Então, o que Thales está falando, na verdade, é em níveis competitivos, né? De um atleta que é bem preparado desde a parte de treino, da parte médica com questões hormonais ou, enfim, outras coisas, e a parte nutricional. Então, assim, não é qualquer pessoa que vai tomar hormônio tireoidiano e vai emagrecer. Mas isso aí dá um problema se você tomar muito tempo. Não, se não souber tomar, vai... O que é que pode acontecer? Na verdade, a tireoide, eu costumo dizer o seguinte, a tireoide ela é o maestro do corpo, né? Então, muito dos hormônios, muito das reações, desde inclusive de síntese proteica, ela está relacionado ao comando da tireoide. Então, quando a gente tem, muitas vezes, um desequilíbrio hormonal, seja ele por excesso, né, ou por falta, o paciente ele muda completamente o metabolismo dele, né? Então, quando a gente pega um paciente clínico que não tem a necessidade de usar um hormônio tireoidiano e usa, os hormônios no corpo eles funcionam como alças de feedback, ou seja, eu produzo X, mas eu estou recebendo X mais Y. Então, aquele excedente, o corpo entende que ele não precisa sobrecarregar para produzir. Então, automaticamente ele diminui ou até para a produção hormonal, porque o corpo está recebendo de forma endógena, ou exógena, que diga, de forma de fora para dentro, através de comprimido ou através de outra suplementação. E quando aquele paciente que, de repente, decidiu parar o uso da medicação, a tireoide ela não acompanha ao mesmo tempo a retomada da produção hormonal. Então, é nesse período que a gente chama, na hormonologia, de fase de penumbra, onde a gente para o hormônio... Parecido com a testosterona, né? A maioria dos hormônios eles acabam funcionando por feedbacks. Então, é essa área onde a gente tem a parada da suplementação e a própria glândula endócrina ela não voltou ainda a produzir em níveis satisfatórios. E muitas vezes não volta. A tireoide não Isso, volta. falando especificamente de tireoide. É diferente do eixo hormonal de testosterona? Ou é parecido? É bem parecido, mas cada um com sua particularidade, né? É bem mais... É mais fácil retomar uma produção natural de testosterona ou de hormônio da tireoidianos? Rapaz, na verdade, isso depende muito do paciente, mas falando bem... A resposta também de cada um, né? Depende muito das individualidades metabólicas de cada um, mas se falando bem, a grosso modo, é muito mais fácil retomar uma produção natural de testosterona do que de um hormônio tireoidiano. Olha aí, galera, não vamos brincar, hein?
Eu já ouvi falar de muita gente que não voltou à produção de hormônio da tireoide, mas eu nunca ouvi assim falar muito de eixo de testosterona reprimido totalmente. Pode não voltar ao que era antes, né? Mas sempre volta. Ou rápido, né? Mas eu também Ou demora. nunca Né? vi. Na verdade, eu nunca, graças a Deus, nunca peguei nenhum paciente que estava realmente bloqueado permanente, mas a gente já tem relatos de pacientes de uso a longo prazo, com dosagens muito altas, e geralmente o pessoal mais old school, né? O pessoal tomava mais de 1 grama de testosterona por semana, e aí quando a gente tem atrofia testicular por diminuição da glândula, que acaba sendo uma glândula produtora de testosterona, é mais difícil, né, de retomar. Alguns pacientes eles podem demorar de 45 dias até infinito, né? Eu nunca peguei nenhum paciente desse caso. Já tive sim um paciente que demorou um pouco mais, onde a gente teve que entrar com LH e FSH recombinante, que é uma droga extremamente cara, né? Eu só tive um caso e esse paciente ele demorou cerca de 1 ano e 8 meses para voltar, né? Mas assim, graças a Deus até hoje eu nunca peguei nenhum paciente que não voltou. Entendi. E o que é que você acha dos Ozempics da vida? Tá muito Para o na emagrecimento. Teve até um caso agora recente de uma menina que faleceu, né? Fazendo uso do Ozempic. Na verdade, o que acontece? Bate muito do que você falou, né, Thales? Você falou o quê? Para o emagrecimento, ele precisa ter um déficit calórico. E a maioria dos medicamentos que tem no mercado hoje, de prescrição on-label, ou seja, são medicamentos que foram criados para esse fim, são medicamentos que eles vão trabalhar em 2 áreas específicas. Uma fazendo um déficit calórico, diminuindo a fome do paciente, mexendo no sistema de fome, ou diminuindo a absorção de alguns macronutrientes, seja ele carboidrato, seja ele gordura. Então, a maioria dos medicamentos que se tem hoje no mercado, eles acabam funcionando para que o paciente ele faça uma restrição calórica, né? E aí, muitas vezes, esse paciente, assim como a gente falou agora do T3 e T4, esses pacientes eles hoje têm acesso a essa medicação sem prescrição médica. Então, acaba que banaliza muito. É uma pessoa que faz uso porque ouviu falar numa roda de amigos que está emagrecendo com aquela medicação. E o que eu acho mais grave é que você não tem controle isso, porque é um medicamento que você não precisa de receita médica. Isso mexe com o metabolismo? Com certeza. Com certeza. É o que a gente está conversando aqui sobre a questão do platô. Né? Ou seja, se eu faço um déficit calórico restrito demais, mas que muitas vezes o meu sintoma, quem está segurando é o medicamento, seja ele um ansiolítico, seja ele um inibidor do apetite, eu não sinto tanto, quando eu paro de usar esse medicamento é que o pessoal chama do efeito rebote. Né? Então o paciente ele gera uma compulsão alimentar porque ele passou por longos períodos de restrição calórica. Tá? Então assim, acelerar e desacelerar metabolismo, esse restrição calórica e excesso calórico, isso dá uma bagunçada no metabolismo que muitas vezes ele perde a capacidade de queimar gordura. E é o que a gente sempre fala aí em alguns atletas que a gente deixou ele inflexível, né? E a questão das mitocôndrias, né? As inflamações. Isso. O déficit calórico extremo, ele é insustentável, né? É insustentável. Então, morre, né? tipo assim, se você toma um medicamento desse sem nunca ter feito nenhuma Uma consulta, um acompanhamento. Né? nenhum acompanhamento de absolutamente nada. Vai na farmácia e compra aqui. Como de tudo, estou comendo de tudo. Aí vou aqui na farmácia, aí compro um medicamento desse, sabe nem a dose, vai por dose que alguém falou e tal. E isso acaba também com você tendo uma relação horrível com a comida, né? Você vai e ver a comida e vomita. Tipo, e sua mente tá para aquilo ali ainda, né? Para o que você vem fazendo, né? Comendo de tudo e tal. Aí você vai e joga um medicamento desse, tira todo o apetite, aí déficit calórico extremo. Beleza. Vai emagrecer e tal. E quando você tirar, que sua mente ainda tá aquela de antes. Entendeu? Tipo assim, não teve nenhum preparo antes para a ingestão do medicamento. Esses tipos de medicamento, na minha opinião, é para uso extremo. Não deu cara, tudo. O peso demais. Não deu tudo, já tentou de tudo. E tem gente que o cara é obeso demais, bicho. Tem que. Exatamente, né? tem casos que. Porque tem a questão das inflamações, né? O cara tá obeso num quadro de obesidade,
ele tá todo inflamado, né? É uma questão também que até você pode me falar, a questão da inflamação, né? Lógico, o cara tá obeso, as mitocôndrias elas não funcionam tanto. Resistência à como o cara- insulina. Isso, tudo. Isso aí é um fator, o ambiente hormonal tá para que você não funcione, né? E aí isso piora, né? Também. E a atividade física, ela é um fator primordial para biogênese Claro. mitocondrial e para Aeróbico e melhorar tal. sensibilidade à insulina, né? Isso. Quando você é muito obeso, que você não consegue nem fazer nenhuma atividade física, né? E Que as você fica muito mitocôndrias dele estão limitado. horríveis, Então, não funciona. exatamente. Por isso que é a importância do tipo, lógico, a musculação vai melhorar seu sistema músculo-esquelético, você vai ter mais força e tal, e o aeróbio vai melhorar essa questão das mitocôndrias. Diego Exatamente. pode Biogênese. falar mais disso, mas acredito que seja assim, né? Que é a junção até da musculação com o aeróbico é perfeito para você ter um ambiente de queimar gordura e ganho de massa muscular também. Exatamente. Por esse fator. Mas lembrando que não emagrece, aeróbio e jejum não é o fator que emagrece. Não. tá. Na verdade, até a maioria, se eu não disser todos, os atletas profissionais de fisiculturismo fazem aeróbico, né? Isso. Muitas vezes ele está fazendo aeróbico não é para definir, não é para secar, é justamente para deixar a mitocôndria dele, que é o motorzinho celular, mais eficiente para fazer a própria hipertrofia. Entendeu? Mas eu acho que também o fator primordial de um atleta de fisiculturismo faz isso é a questão da resistência à insulina. Também, né? Quando a gente vai falar de atleta, e eu vou falar de um paciente que muitas vezes ele precisa fracionar muito a dieta dele com níveis de carboidrato de alta absorção ou de alto índice glicêmico com mais vezes, eu vou fazer mais pico de insulina e isso a médio e longo prazo vai deixar as células mais resistentes. Né? Isso. Principalmente atleta que geralmente faz off-season, né? Que é a fase de ganho de massa muscular. O aeróbio em jejum no pré-conteste melhora o ganho de massa muscular no off-season, né? Claro, com certeza. E o próprio aeróbico no off-season é primordial você fazer também, né? Isso. Por exatamente isso que a gente está falando aqui agora. Melhora a biogênese mitocondrial e melhora a resistência à insulina. Então, no off-season que você está usando aí 500 gramas de carboidrato, 400, 600 gramas de carboidrato, você tem que estar com a insulina bem eficiente para isso ser absorvido da maneira certa, né? E não se transformar em gordura, né? Então, galera, que fique bem claro que aeróbio e jejum não emagrece. Tipo, ajuda a criar um ambiente metabólico para você emagrecer. Mas se você não tiver em déficit calórico, se você não tiver em dieta organizada, não adianta você fazer aeróbio e jejum e comer um x-tudo todo dia. O melhor aeróbico também é aquele que você consegue fazer em qualquer horário. Não tem essa disso só em jejum que vai emagrecer, não. Pós-treino. Para você ter ideia, para mim, o melhor aeróbico que existe é pós-treino. Por quê? Porque você tem praticamente 24 horas de recuperação para o seu treino de musculação. Né? Se você analisar. Então, tipo assim, você acaba o treino de musculação aqui, faz seu aeróbico. Você vai ter aí praticamente 24 horas para recuperar. Então, você vai no gás, né? E também tem a questão de quando você faz o aeróbio pós-treino, ele meio que simula um aeróbio em jejum. Pronto, porque sua depressão de glicogênio está baixa. Exatamente. E aí meio que acontece isso. O único problema do aeróbio pós-treino é que, meu irmão, se o treino for instigado... Cara, no treino de perna, pro cara fazer aeróbio depois é complicado. É uma medida até que eu digo, se tu consegue fazer 1 hora de aeróbio pós-treino, o teu treino foi uma bosta. Teu treino foi uma merda. Tá ligado? E um fator, galera, que lógico, todo mundo aqui tá pensando em emagrecer, mas eu acredito que existe um fator primordial e muito mais nobre do que o emagrecimento. É tipo, é igual a musculação. Musculação não existe treino para emagrecer e treino para ficar forte. Musculação é musculação. 3 de 15 não emagrece não? já chega os pacientes lá. Você pode o quê? Manipular o treino para ele ser um pouco mais metabólico, para ele ser um pouco mais de força, e aí vai depender da periodização de cada um. Eu, particularmente, gosto de misturar tudo.
Eu, tipo, num treino, lógico, eu tô falando de indivíduos treinados. Até você chegar no nível de indivíduo treinado, você tem que passar pela escadinha. Você tem que passar pela iniciação, tem que fazer o treino adaptativo, aí vai subindo até você chegar. Tipo, se você tá parado mais de 6 meses, um ano, se eu botar um treino dividido com todas as técnicas de treinamento, você vai acabar não gerando aquela hipertrofia necessária. Você precisa ter um processo adaptativo a longo prazo, a médio e longo prazo. E eu particularmente gosto de o quê? Musculação é o mindset de vou para pegar peso. Eu gosto o quê? De dividir. Os primeiros exercícios a gente usa mais as técnicas de levantar peso, as técnicas aí tem os métodos que a gente já ouviu falar, mais compostos, né? os cursos G7, as pirâmides, que eu utilizo mais no início, que é para o ganho, um foco de pegar peso mesmo. Do meio para o final a gente já usa mais a ideia da hipertrofia, que é o desgaste mesmo. Então é menos peso, aí entra outros métodos, porque eu vejo muita gente hoje só no foco de progressão de carga. Meu amigo, fisiculturista, é a moda, hipertrofia não é pegar peso. Não é pegar peso. Então é muito ego. E ainda faz a progressão de carga errada, né? Que a galera tá pensando que progressão de carga é aquele pirâmide. É a pirâmide, Eu falo, não, eu faço progressão de carga, eu faço 12, 10, 8... A pirâmide você chega numa progressão de carga, lógico, que é um método, claro, com certeza. É um método do treino de força, mas a progressão de carga na prática é você aumentar de 10 a 20% sua carga em cada sessão. Tipo, eu dou 2 sessões de treinamento, independente se eu fiz pirâmide ou não, eu vou no diáriozinho de treino, ou se eu registrar o peso. Hoje eu fiz agachamento com 100 quilos. Daqui a 15 dias eu faço a progressão de carga, eu aumento de 10 a 15% aquela carga e dou. Exatamente. Entendeu? Isso é que é o protocolo de progressão de carga na prática. Lógico que o método pirâmide crescente é um método que a gente usa para ganhar força. Exatamente. Entendeu? Mas não é a progressão de carga. Não é a progressão de carga. É o fato. E um fator mais nobre, fica ligado aí nisso que eu vou falar. Aeróbio e musculação não o principal motivo não é emagrecer. A musculação você vai ganhar massa muscular e o aeróbico vai melhorar suas mitocôndrias para que esse processo acelere junto com a dieta. Mas aeróbio e musculação melhora a sua capacidade sexual, pô. Melhora, você transa melhor, pô. Então tem que fazer independente de tudo. Isso aí é um motivo muito mais nobre do que você querer emagrecer e ficar no shape. Sistema cardiovascular, sistemas circulatórios, né? Músculo esquelético. Você pode ser sedentário o que for, pode dizer que transa legal, mas se você fizer atividade física e aeróbio, você vai transar melhor. Vá por mim. Isso é um fato. O que é que você acha aí da galera que tá pegando esses treinos aí dos youtubers? Bicho, hoje com a internet tá muito difundido, né? Mas se você for pegar um treinador sério... Tem uns caras fazendo os treinos de Ramondino aí, viu? Os boy 16. Mas o treino de Ramondino, ele é periodizado. Ele não é aquele... beleza, a gente faz. Mas com certeza ele tem a periodização. O que é a periodização? Vou dar um exemplo. Pronto. Um iniciante que está começando, ele não vai fazer de 20 a 25 séries para cada grupo muscular. Se ele fizer, ele morre. Primeiro que ele não aguenta. Tá entendendo? Então eu vejo muita gente na louca. Vários atletas que treinam sozinho, principalmente, não faz periodização. E a periodização, o que é periodização? É você planejar seu treino. Eu vou começar como a gente faz com o Júlio. Tipo, vamos iniciar aqui com o Júlio e com os atletas. Um exemplo. Eu entrei no nível avançado agora. No nível avançado a gente pode fazer de 15 a 20, 22 séries por cada grupo muscular. Eu vou começar com 15. Próxima semana, a cada 15 dias, vamos aumentar mais 2 séries. Vamos aumentar mais. E aí a gente tem essa progressão dessa periodização.
Isso aí é importante. Importantíssimo. No fator de volume. Tem o outro fator também, que é os métodos, a carga, que aí tem o platô também. O cara, se a gente for ver, a gente não vai sempre progredir carga, tem um platô. Chega, o cara chega num passo de 200 kg no agachamento, aí o que é que entra? Aí a gente vai entrar outros fatores, aí vamos controlar mais a execução, vamos entrar aí com... Eu vejo muita gente fazendo treino engessado, só pegar peso e pronto, mas, cara, é uma gama muito grande. E hoje é comprovado cientificamente que você gera mais hipertrofia na fase negativa do movimento. Hoje eu vejo a galera fazendo terra, puxando com tudo e soltando totalmente na negativa. Fazendo na louca. Cara, tem que controlar. Você é levantador de peso ou você quer hipertrofia? Para hipertrofia tem que ter microlesões. Tempo de contração. Aumenta o tempo de contração. Vê aí Según treinando, vê aí Nick Walker treinando. Os caras controlam total. Parece que hoje, quanto mais informação tem, né, mais a galera faz besteira, né? Isso é tanto na nutrição como na parte de treinamento, como na parte hormonal, né, Diego? Na verdade, isso é bem hoje sério, temos informação, verdade, né? com força, mas a galera faz besteira tem um com mito força. também, que você pode dizer se é verdade ou não. Esteroide emagrece? Não, o esteroide nunca emagreceu, né? O esteroide ele nunca emagreceu, o esteroide nunca foi feito para fins estéticos, tá? Aproveitando aqui o gancho para a gente falar sobre isso, né? Então, assim, o esteroide ele foi criado justamente para pacientes sarcopênicos, pacientes debilitados, pacientes grandes queimados, né? Pacientes aidéticos, pacientes que têm uma restrição de movimento para que ele tenha uma condição muscular melhor para sair dessa situação, né? Que seja a situação mais grave. E aí a turma mais antenada, a galera que gostava de estudar, e aí os caras viram que poderia usar isso para melhoria de performance, né? Isso há muitos anos atrás, desde a criação dos primeiros esteroides. Desde a época da Segunda Guerra Mundial, muitos esteroides foram criados para deixar os combatentes mais raivados, com mais tensão, no intuito de ganhar uma guerra. Mas hoje em dia, voltando ao que Thales falou, hoje em dia realmente está chegando a uma situação muito caótica, na verdade, né? Muitas pessoas comprando de mercado paralelo, né? De mercado underground, de fontes duvidosas. Cada vez mais pessoas se intitulando como prescritores, quando na verdade não tem habilitação nenhuma em prescrever nenhum medicamento, porque um esteroide é um medicamento, tá? E aí o que a gente fica bastante preocupado são que muitas vezes o paciente ele faz as cagadas dele e aí ele culpa o esteroide, tá? Então, muitas vezes, o que houve aí, o esteroide ele foi um meio, mas quem fez a cagada foi o paciente que não fez a dieta, foi o paciente que usou em dosagens alteradas, uma dosagem muito acima do que ele precisa, um paciente que não fez controle de outros parâmetros, como é que está a saúde do fígado, como é que está a rim, como é que está outros dos sistemas. E aí esse cara vai só usando, vai ter um dia que vai dar merda. E aí o que foi? Por que você está com esse problema? Foi porque eu tomei esteroide. Então o esteroide ele é um excelente medicamento para ser usado de forma adequada, né? Hoje até uma dipirona, se você usar, você pode ter problema. Tanto que nos Estados Unidos paracetamol, né? É proibido nos Estados Unidos por tentativa de suicídio. Os pacientes eles sangram muito. Então, a questão do esteroide, o problema não é o esteroide em si. O problema é a forma como se está usando, a forma como as pessoas estão usando de forma abusiva e sem orientação nenhuma. Então, o papel que deve ser feito é o quê? A formação de médicos mais habilitados em saber trabalhar com hormônios esteroidais, tá? Para que a gente consiga trazer essa educação e que o paciente que tenha uma indicação clínica, seja ela através de um exame, seja ela através de uma avaliação médica, esse paciente possa fazer uso do esteroide de forma aberta, de forma sem ser um tabu, né? Então, hoje chegam muitos pacientes que chegam no meu consultório para tratar questões de contenção de dano, ou seja, o cara usou inadvertidamente, usou na dosagem inadequada, por tempo. Né? E aí esse cara chega para a gente tentar recuperar as cagadas que ele fez, né? E muitas vezes, se ele não tem um ambiente que possa acolher ele, esse paciente ele não vai nem bater em nenhum consultório, esse paciente vai estar afadado à morte, porque ele não vai resolver o problema dele, e só vai piorar. Então eu vejo a questão
da prescrição de esteroide com muito mais responsabilidade, com muito mais seriedade do que as pessoas às vezes julgam ela como uma questão pejorativa de bomba, tá? E não é assim. Eu acho que tem que ser olhado de forma correta. Deve sim ter a questão da educação do uso da substância para que a gente não tenha grandes problemas. O que mais aparece lá no consultório, que eu vejo a galera que tem muita reação adversa com hormônio, principalmente a galera que não segue dieta e não segue o treino à risca. E toma cachaça todo fim de semana. Todo final de semana tá Eu vou dar um dado que acontece com muita frequência no nosso consultório também. O paciente ele chega, ele já entra com protocolo hormonal, não prescrito por mim, mas por ele mesmo ou por um colega dele. Então, um coach. Ele vai só querer ouvir Ele quer só que o cara endosse, né? Posso usar. Mas, enfim. E aí, esse camarada, eu já tive casos de pacientes em mesmo protocolo, tá? Pacientes, só fazendo a dieta direitinho, treinando direitinho, e outro se confiando no esteroide. Pacientes com desfechos completamente diferentes. Desde dos colaterais, ou seja, o paciente que piora muito a qualidade de pele, enche de acne, paciente que cai cabelo, paciente que aumenta a oleosidade da pele dele, e outro que faz uma dieta bem direitinho, faz uma restrição de bebida alcoólica. A gente daqui não está querendo proibir que ninguém beba, mas dentro de algo planejado, dentro de algo, né? Compulsivo, né? E aí a gente vê que esse paciente, ele faz uso da substância, ele tem um desfecho completamente diferente. É um cara que não tem problema de pele, é um cara que não toma tanto medicamento, é um cara que ele, muito provavelmente, ele só progrida nas consultas dele, tanto de dieta, quanto de treino, quanto do físico dele, né? E aí a gente sabe da importância da dieta e do treinamento, né? Outra coisa que é importante também falar é que muito paciente acha que treina forte porque ele sai da academia destruído. Doutor, eu saí da academia cansado, estou morto de suado aqui, eu acho que meu treino foi forte. E hoje a gente consegue, através de exames laboratoriais, saber se esse paciente realmente treina forte ou não. Né? Tem vários, né? Hoje tem vários. Então, eu queria perguntar a você, o que é que você acha dentro desse trabalho, o que é que você poderia falar sobre metodologias de treino que são mais eficientes para um paciente que, por exemplo, queira um emagrecimento? Cara, assim, que fique bem claro que não existe treino para emagrecer. O fator, lógico, o emagrecimento é multifatorial, né? É a questão lá psicológica, tudo. Mas o grande, se eu fosse escolher uma coisa, um fator principal para emagrecer, seria a dieta, tá? A dieta. Mas o treino em si, você pode... Depende também do seu nível de treino. Puxando também do gancho do esteroide, tipo, se tu é um iniciante, se tu tá parado e voltou, você acha que o esteroide vai fazer o mesmo efeito do que um cara que já treina? Tá entendendo? É a mesma coisa. Tipo, você acha que um treino de iniciante vai ter o mesmo gasto calórico do que um cara que treina há 2 anos, nível avançadíssimo? Acho que não. Mas eu perguntei nesse aspecto que, por exemplo, o que é que eu vejo? Eu vejo o paciente, às vezes, muito preocupado em fazer um protocolo hormonal. O paciente acha que come bem, porque ele não come besteira, então ele acha que come bem. E aí comer bem, mas não é certo, né? E aí esse paciente também acha que treina forte. Né? E aí a gente consegue mostrar que ele não treina forte. Treina forte, né? Através de exame laboratorial. E muitas vezes chega aquele paciente do consultório e diz assim, eu treino há 10 anos. Cara, tem uma frase de Mike Mendes que ele faz, bicho, treinar fraco e não treinar gera o mesmo resultado de hipertrofia. Lógico que se você treinar fraco e for sedentário, você vai ser melhor do que um sedentário. Mas hipertrofia, se você não treinar forte, não ultrapassar o seu limite, você não vai ter ganho de hipertrofia. É aquele negócio, 3 de 15 não gera porra nenhuma. Tá entendendo? Então você tem que conhecer das técnicas, você tem que utilizar sobrecarga, você tem que... O principal é respeitar a escadinha, bicho. Você começou agora, você tem um nível para subir, você é iniciante. Aí a gente vai se tornar intermediário. Meu treino tá ficando leve. Vamos dividir mais, vamos aumentar a intensidade. Eu comecei um iniciante, eu boto o quê? 5 séries para cada grupo muscular. Vixe, ele fica todo dolorido. Depois de um mês ele tá de boa. Aí o quê? Vamos aumentar? Vamos aumentar para 10 séries? Aí essa sessão vai ficar muito longa. Vamos dividir essa sessão?
Vamos dividir em um A e B? Pronto, vamos dividir aqui. E é justamente isso que você fala que a gente consegue confirmar o conceito de hipertrofia. Isso. O conceito de hipertrofia é o quê? Aumento da capacidade de trabalho. Isso. Ou seja, o quão eficiente, o quão difícil ou fácil eu tenho de deslocar um peso de um canto para o outro. Então, assim, através desses processos de treino e de dieta e de ambiente hormonal, enfim, que é uma série de coisas, a gente consegue preparar o indivíduo para que ele fique mais forte, né? E, consequentemente, falando a longo prazo, o corpo se adapta, né? Um indivíduo que vai ter uma velhice de melhor qualidade, né? Porque se a gente tem mais músculo, a gente tem uma capacidade, inclusive algumas pessoas, a gente consegue medir se o paciente é mais saudável ou não pelo percentual de gordura que ele tem, né? Ou seja, quanto mais gordura, mais inflamado. Também, né? E quanto nível de massa muscular. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas que o emagrecimento não é, de certa forma, a perda de peso, e sim a perda do percentual de gordura. A mudança da composição. E outra, todo mundo quer emagrecer, mas o principal, bicho, é a independência. Hoje a expectativa de vida do ser humano aumentou em 20 anos. Antes a galera era o quê? 80 anos. Hoje a galera pode chegar até os 100 anos. Como é que você quer viver dos 80 aos 100? Tá entendendo? Você quer ser independente? Porque todo mundo quer emagrecer, mas você tem que ver, se você não treinar, você vai ter osteoporose, você não vai ter força para se levantar de uma cadeira, você não vai ter força para ir no supermercado. Aí você vai ter o quê? Vai ter um filho para lhe acompanhar, vai pagar uma grana com o cuidador, você quer ir no supermercado, vai ser alguém lhe carregando. E se você fizer musculação, bicho, você não faz. Você morre com 100 anos independente, cara. Você não vai ter osteoporose, você não vai ter osteopenia, você não vai ter nada disso. Então, isso é o principal. A galera tem que entender que é um investimento que você está fazendo aqui hoje, num nutricionista, num educador físico, num médico, que vai servir lá para o futuro, né? Tipo assim, é melhor você estar investindo aqui na sua saúde hoje para colher os frutos lá na frente, ou você chegar lá na frente e se entupindo de remédio, né? E não tendo qualidade de vida. Então... E como é que se entupa de remédio, ele não vai conseguir... São prioridades, né? Ele não vai deixar de ter osteoporose, não vai deixar... Ele não vai ganhar força. Tem que lembrar que o emagrecimento não é só estético, né? O emagrecimento, você vai ter uma qualidade de vida, você vai conseguir longevidade, né? Então, vai diminuir a inflamação, né? Vai uma série de coisas. Né? Exatamente. Ter mais disposição para fazer... É tanto que na pandemia, o paciente obeso, ele entrava como paciente de risco. Né? Às vezes o cara não tinha pressão alta, não tinha diabetes, não tinha nada, e aí só pelo fato do paciente ter uma obesidade, esse paciente ele entra em fator de risco. Então isso é importante porque a gente também pega muito pessoas jovens, cada vez mais, despreocupadas com isso. Isso. Então a gente pega tipo obeso saudável, eu sou obeso, mas sou saudável. Na verdade, eu costumo dizer... Não existe. Na verdade, o que existe são desculpas que a gente cria para manter o que a gente gosta. Exatamente. Né? Tipo, eu gosto de comer, eu gosto de beber, eu gosto de ser sedentário, mas beleza, então eu vou criar... Olha, eu faço os exames e tá tudo bom, não tem nenhum problema. Né? Só que aí a gente não pode se confiar nesse tipo de coisa, porque a conta chega, a gente não sabe quando... Né? A gente não sabe quando essa conta chega, mas que o que a gente sabe é que a partir de hoje que você pode fazer para que você tenha uma condição de vida melhor de amanhã em diante, né? Então acho que é essa questão, é essa mensagem bacana que a gente precisa passar. E hoje a gente vê muito os números de infartos aumentando, né? Ontem eu jovem... vi um estudo esses dias, eu dei uma estudada e eu vi que quando o cara é obeso, o índice de entupimento arterial, pode gerar infarto, pode gerar tudo. Entupimento arterial é de 45% se o cara for obeso. Pô. Isso tem quase 50% de chance É muito isso, pô. Tá entendendo? Aí o cara diz, eu sou obeso, mas minhas taxas estão ok. Mas minhas taxas são melhores que a sua. Mas tipo, né? o obeso iniciante, assim, o cara que está entrando na obesidade, ele fala, mas vai chegar uma hora que ele vai ficar todo inflamado e... Quando você fala isso, a gente está meio que chegando na ponta do iceberg, né? Ou seja, quando a gente vai falar do entupimento coronariano, um entupimento de veia, um AVC, enfim, a gente já está falando da ponta do iceberg. Mas muitas dessas pessoas que têm esse padrão de obesidade um pouco mais alto,
esses pacientes eles já têm prejuízo na saúde dele. Só que a gente precisa entender o que é que a gente está buscando. Eu estou buscando sintoma de dor, sintoma de inflamação, ou se eu estou buscando dificuldade de me locomover, as roupas não estão dando certo, eu já estou tendo uma assadura no meio das pernas. Hoje em dia está né? sinistro. Então isso a gente precisa trazer para o paciente que no crivo dele, ou seja, isso não é importante, mas isso já é prejuízo na saúde. Então a gente só precisa trazer isso à tona, porque muitas vezes o paciente ele acha que ele só vai ter problema se ele tiver um colesterol alto, se ele tiver um diabetes. Então se ele bater 200 quilos de peso corpóreo. Exatamente, e a gente sabe que não existe. A cascata inflamatória ela já é iniciada depois que a gente já inicia obesidade já era. Sedentarismo e a alimentação inadequada. Né? Então a gente tem que ver com mais seriedade essas coisas. E assim, na verdade, emagrecimento nunca foi tratado muitas vezes de forma séria. Né? A gente tem várias pessoas, inclusive, infelizmente, alguns colegas médicos, que muitos deles já partiram, mas que tratavam emagrecimento de forma pejorativa. A comida não chega na tua boca sozinha, você está comendo de safado. E aí a gente, bota a culpa no cara, né? E aí aquele paciente que ele já tem um problema, talvez, de uma compulsão, de uma ansiedade, gera uma frustração para ele. Depressão. Né? E aí, por isso que, graças a Deus, nos últimos 10 anos, a gente está conseguindo, pelo menos aqui em Natal, ter profissionais das mais diversas áreas que conseguem, sim, tratar uma obesidade de forma mais séria. Né? E não olhar o paciente obeso como um paciente de receita de bolo, ou seja, vai tomar esse medicamento, que é o que mais acontece, que é o que infelizmente mais acontece, ou pegar relatos de alguns nutricionistas que terminam a consulta, já entrega a receita pronta da dieta e entrega a mesma para todo mundo. Meia hora de consulta, a dieta pronta. O pior não é nem isso, é nutricionista dizer que existe dieta inflamatória, anti-inflamatória. Quer dizer, isso... Tá entendendo? Isso é maior... Os caras querem vender, né? Quer ganhar o seu, né? Então... Na verdade, o que acontece muito hoje é que as pessoas... É muito redundante esse... E outra coisa, as pessoas hoje tá muito equiparado hoje a oferta de profissionais que precisam brigar pelo mercado consumidor. E aí, algumas vezes, alguns artistas aí soltam essas pérolas aí ou criam protocolos tentando ser mais polêmicos para poder se sair na frente de algumas coisas. Mas o que a gente sabe e o que a gente sempre soube, é óbvio que hoje a gente tem uma condição melhor de tratamento, é que o que funciona é restrição calórica e aumento da demanda energética. A gente vai ter que trabalhar dessas duas frentes. Exatamente. Ainda não existe, nem a cirurgia bariátrica ela é curativa. Uhum. Então, assim, a gente precisa trazer isso, porque muitas vezes o cara está em casa... E isso, não, eu vou para bariátrica. Esse cara muitas vezes nunca passou na mão de um nutri, nunca treinou, nunca fez um acompanhamento médico. E o médico quer ganhar o... Infelizmente, às vezes acontece, né? De você... Aquele ditado é raro, mas acontece, né? Diz que o índice de reganho, né? Assim, dos bariátricos é altíssimo, né? Eu já eu não tenho esse dado aqui para trazer em qual índice, mas assim, eu vou falar por uma amostragem que eu tenho no meu consultório. Eu tenho muito paciente pós-bariátrico e esses pós-bariátricos geralmente depois de 5 anos, que na cabeça deles são pacientes que já atingiram o peso, né? E é um peso que foi talvez acordado ou calculado pela equipe de bariátrica, você vai ter que atingir determinado peso. E aí a gente vê uma briga desses pacientes para correrem atrás de um número, né? Mas esteticamente completamente destruídos, metabolicamente, sem massa muscular e nada. Metabolicamente destruídos também. Então, assim, pacientes que realmente não tem nenhum controle de nada. Quando dá a sorte de cair na mão de algum profissional que seja mais antenado, às vezes eles conseguem encaminhar para a gente, ou até mesmo eles conseguem tratar da parte inicial. Mas a cirurgia bariátrica, apesar de ter um sucesso muito grande em alguns pacientes, ela nunca foi tratamento curativo para a obesidade. Então a gente tem que ter muito pressão. Então o paciente que é obeso, ele só vai se manter magro se ele mudar o estilo de vida dele. Se ele é um cara que entrar nessa consciência de que ele precisa comer certo, e o comer certo não é comer pouco ou comer folha, não, é comer uma comida que ele esteja calculada para ele. Que ele consiga ter uma constância nisso, né? Porque o que eu mais vejo lá no consultório hoje, a dificuldade maior da galera em evoluir é exatamente não ter a constância.
começa bem, uma semana e acaba fazendo uma refeição livre, exagera, aí já bagunça ali o se frustra e cálculo do. Eu acho que deve acontecer com o Thales o que acontece comigo. Exatamente. Às vezes chega paciente a primeira vez na consulta e diz: doutor, minha alimentação eu como super bem. Aí a gente vai, apesar de eu não prescrever dieta, eu passo sempre para um nutricionista, eu acabo por curiosidade querendo saber como é aquela dieta do paciente para mostrar para ele que ele não come bem. Exatamente. Porque a gente vê atleta profissional muitas vezes, que é um cara que teoricamente vive disso, a maior prioridade dele é o físico dele, às vezes esse cara tem uma dificuldade de se manter uma dieta por longo prazo, numa preparação. Você imagina um paciente clínico normal, que não tem nem de longe uma mentalidade de querer ser um fisiculturista. Exatamente. Então, assim, eu acho que é muita sabedoria. E eu costumo dizer o seguinte: não existe o melhor nutricionista, tá? Não existe o melhor preparador, não existe o melhor médico. Existe o profissional que sim vai entender quem você é e organizar a sua vida para que você consiga fazer o tratamento, para que você consiga fazer seu treino, para que você consiga fazer sua dieta. Tá? Então, assim, eu digo muito isso porque eu vou me usar como exemplo, tá? Eu já passei na mão de vários nutricionistas aqui em Natal. Passei em nutricionistas fora de Natal, os caras altamente qualificados. E, por incrível que pareça, o cara que me acertou minha dieta é o meu nutri até hoje há 5 anos, tá? Que é Thales. Então, assim, eu gosto muito do trabalho dele por isso, porque ele conseguiu entender que em determinado momento da minha vida eu estou mais estressado, eu quero acabar comendo um pouco mais errado, um pouco mais de doce, errado não, de doce ou alguma coisa, e ele já consegue calcular e fazer a manobra. Não, bicho, vá, come isso aqui, vamos segurar a onda, daqui a pouco a gente volta. Então é isso que a gente acha que é bacana, você ter essa condição de conseguir fazer o tratamento, né? Mas é isso mesmo, o que gera resultado é exatamente isso aí que o Diego falou. Tipo assim, você encontrar um profissional que lhe dê a orientação certa, né? Para você conseguir seguir e errar o menos possível. Quanto menos você errar, mais resultado você vai gerar. Resultados positivos, né? Então, não existe o melhor. Cada um tem sua metodologia. Então, não adianta você dizer, fulano é melhor que ciclano. Não tem. A ciência entendeu? É para todos, bicho. A ciência é para todos e muita coisa que eu sei, outro nutri não sabe e assim vai, sucessivamente, né? Então, manter a constância para gerar o resultado esperado. É do mesmo jeito que ele falou, existe treino para emagrecer, vai existir dependendo da rotina. Beleza, o ideal é você fazer um cardio independente do seu treino de musculação. Mas, cara, você tem tempo de ir 2 vezes para academia? Exatamente. Então a gente vai montar um plano de treino de acordo com sua realidade e exatamente. Que se adeque, né? Essa é a realidade, pelo menos do treino. É por isso que eu digo, não existe treino para emagrecer e treino para ficar forte, mas você tem que fazer cardio e você tem que levantar peso. Porque então, ambos têm suas particularidades, né? A junção desses dois fatores cria um ambiente metabólico extraordinário para você ter resultado, né? Tanto de ganho de massa muscular quanto de perda de peso. Agora queria, assim, quais são, uma questão para Diego, quais são os casos mais absurdos que você já recebeu na sua clínica? Com relação ao quê? Emagrecimento? É. Rapaz, tem tanta coisa. Vamos lá. Rapaz, chá dos 30, galera, né? Ficar 2 dias sem comer. Cara, eu já peguei casos bem graves, assim. Já peguei pacientes que se entupiam de remédios e faziam uma refeição por dia. E aí o cara gastando R$3.000 por mês de medicamento. E eu perguntava, e aí, você perdeu quanto de peso? Ah, doutor, perdi 2 quilos. E o paciente já vem nessa pisadinha aí há uns 3 ou 4 meses. Ah, então a gente vê que isso é um dos exemplos. Mas já peguei muita coisa punk. Tipo, o cara... peguei paciente que fez 2 cirurgias bariátricas em 4 anos. A testosterona desse cara fica como? Cara, nesse caso especificamente não era um homem, era uma mulher. Mas né? num homem, assim, o cara... Eu tive um aluno que fez essa HCG, né? Tá, mas tratamento do HCG, aí o médico
já mete uma dieta de comer só 500 calorias. Pronto. Na Dieta verdade, do HCG é essa daí. Dieta do HCG, É um né? exemplo, o esdrúxulo de dieta é a dieta do HCG, porque o HCG nunca foi hormônio para mexer com isso. Mas eu já ouvi, assim, um dos cara- casos que chegou até mim foi esse. Exatamente. E o bicho perdeu uns 25 quilos, mas também depois, meu amigo. Destruído. Aí o estalo que ele fez que estava errado foi que, assim, vou falar abertamente, né? Ele foi dar um e broxou, bicho. Entendeu? Ai, como é que o cara tem energia? Tem Como é energia 500 demais. calorias por É dia? sangue. aquela questão que eu falo, do É sofrimento bombeamento. metabólico, né? A questão do sofrimento metabólico. Ou Aí, bom, seja, um cara desse, a teste dele tá como? cara, muito provavelmente a gente acha que espera que esse paciente, por estar em sofrimento metabólico, o que é sofrimento metabólico? Ou seja, o organismo não está funcionando, está sobrecarregado. Tá? Ele está tendo uma demanda de treino, de dieta e está comendo pouco. E esse paciente, ele muito provavelmente a gente espera que ele não tenha só a testosterona, mas como outros hormônios, tudo mais baixo. A gente tenha também uma prevalência de um aumento Cortisol. do cortisol, que é o hormônio do estresse, algumas deficiências nutricionais, né? Certeza passa dos Então, frutos aí, assim, esse cortisol, hein, Diego? Com certeza. Então a gente vê que assim, a galera meio que não liga para isso, né? Então quando a gente consegue pegar esses pacientes e consegue ajudá-los, a gente entende que chega um relato, como graças a Deus tem chegado muitas vezes, o paciente olhar para mim e diz: pô, doutor, emagreci e para mim parece que eu não estava emagrecendo. Foi tranquilo. Por quê? Porque esse cara estava com a dieta ajustada para a realidade dele, esse cara estava conseguindo treinar baseado num treino que ele podia fazer e esse cara fazia um tratamento que ele poderia cumprir sem grandes efeitos colaterais. Então isso que é o mais bacana, que você faz o ajuste e o paciente ele consegue passar pelo tratamento sem nem sentir. Exatamente. É muito bom você receber esses relatos de paciente, né? Pô, tô seguindo a dieta direitinho e tal, não tô sentindo fome, a dieta tá tranquila, é o que eu já venho comendo e tal, e tô tendo resultado positivo, né? Então isso aí anima a gente, né? Porque a gente viu que a gente chega a um consenso que acertou ali, né? Naquele paciente. E sem medidas não tem gerenciamento, né? Eu digo um fator que muita gente... vou emagrecer, aí o povo fica querendo perder peso, né? Tipo, eu vou dar um exemplo meu agora, né? A gente iniciou o processo e eu tava com 16% de gordura, mais ou menos, agora acho que eu bati uns 13. Eu aumentei 500 gramas, entendeu? Tá vendo? Se eu não fizesse a avaliação física e tal, eu ia me frustrar, porque eu aumentei Muita de peso. gente se frustra por causa disso, né? E tem paciente que quando ele está buscando emagrecimento, ele muitas vezes ele muda a composição corporal sem alterar peso. Sem alterar peso. Às vezes o cara mudou ali 500 gramas, 1 quilo, Luiz subiu. Arthur, pô, um amigo da gente, 100 quilos, ele começou comigo, 100 quilos do meu jeito, ele mudou totalmente. Ele parecia Homer Simpson, e agora o bicho é a mágica, trincado. Tava com 30% de gordura e bateu 10. Entendeu? A evolução do Luiz Arthur ali foi. Composição corporal, se deixa. Outra coisa, é só para a gente falar um pouco com relação a alguns desses medicamentos. Então, assim, a gente precisa prestar atenção que, como eu já tinha falado anteriormente, os medicamentos eles vão trabalhar em cima dessas duas valências, ou seja, déficit calórico e aumento da demanda energética. E aí o que a gente vê, o que a gente tem de oferta no mercado? De forma on-label, ou seja, de prescrição médica, a gente tem uma restrição maior de medicamentos. A grande maioria dos medicamentos para emagrecimento eles estão na esfera do off-label, ou seja, são medicamentos que foram destinados para outra finalidade e que se detectou que ele consegue emagrecer. E aí a gente tem desde os estimulantes, os anorexígenos... O Ozempic é um, né? Não, o Ozempic ele não é Foi estimulante. feito para emagrecer, não? Não, o Ozempic ele foi feito, na verdade, começou com Victoza, foi um medicamento criado para diabéticos. E aí se percebeu que os diabéticos que estavam fazendo uso tinham uma perda de peso considerável num determinado tempo. E aí se começou a estudar para essa valência, para essa possibilidade de tratamento e criou-se, no caso, o Saxenda, com a dosagem mais alta, mas a mesma substância do Victoza, que foi o pioneiro, para o emagrecimento, né? Então, a gente vê, antigamente tinha muito os anfetaminas, né? O Femproporex, o Mazindol, o Sibutramina, são medicamentos que eles atuavam muito nisso, na questão de aumentar o metabolismo, só que hoje em dia no mercado a gente tem outros medicamentos, a gente tem hoje uma oferta muito grande de pré-treinos com termogênicos
dosagens muito altas. Só que a gente precisa ter muito cuidado nessas prescrições, porque se eu tenho um paciente que ele já é ansioso, e esse camarada vai usar um pré-treino ou vai usar uma substância que vai acelerar mais ele, esse camarada ele vai piorar a compulsão dele. Então, ele vai ser uma pessoa que ele vai ficar se segurando, né? Então, assim, eu digo muitas vezes que a gente tem um arsenal medicamentoso que quando os pacientes, às vezes, ele vai ver na bula, doutor, mas esse medicamento não é para emagrecimento. E é como eu digo a eles, não é esse medicamento de forma isolada, ele não vai funcionar. O que ele vai funcionar é a dosagem que a gente vai prescrever, de repente com sinergismo com outra substância e associado a um padrão alimentar adequado e um treino, tá? Mas às vezes o paciente ele se assusta, né? E acaba buscando, às vezes, solução mirabolante, né? Emagrecedores, chás, shakes, né? E aí esse camarada, ele acaba realmente se perdendo, até fazendo uso de esteroide. Eu tive um paciente recentemente, um paciente com mais de 100 quilos, e ele queria emagrecer, mas ele já tinha iniciado Deposteron com um percentual de gordura de 34%. Tá louco, ele vai aumentar mais ainda. Não, e aí o problema... Aromatização... Isso, o que foi que aconteceu? Esse paciente ele começou a converter demais, né, a testosterona em estradiol, e esse paciente ele começou a ter efeitos colaterais um pouco mais severos, tá? Desde a apatia mesmo, o cara ficou apático, sem tanta emoção. Eu não vou nem falar de ginecomastia, porque a ginecomastia não atinge a todos, né? Mas desde problemas de paciente baixa libido, porque o estradiol dela... O cara com sobrepeso altíssimo, mesmo sem esteroide, ele já tem uma Depende. Se for um cara que aromatiza. Se for uma pessoa que vai aromatizar, né? Porque a aromatase é a enzima que converte a testosterona em estradiol. E a gente tem ação da aromatase em todos os tecidos do corpo. A gente tem aromatase na cabeça, a gente tem aromatase na tireoide, a gente tem aromatase na pele. Então, muitas vezes a gente pode usar a aromatase como um marcador inflamatório. E que acontece muito nos pacientes obesos é o quê? Uma predominância estrogênica. Ou seja, o paciente ele tem mais estradiol do que testosterona. E aí, muitas vezes, quando ele começa a fazer um treinamento de força, uma dieta adequada, mesmo que ele não use nada, esse paciente ele começa a equilibrar mais esses hormônios. E aí ele consegue mudar até a mudança da composição corporal. Mas quando você vê esses homens obesos, grande parte deles tem uma predominância estrogênica que vai trazer características um pouco mais femininas, né? Ou seja, aumento de gordura em região glútea, em região de mama e região de membro inferior, que são gorduras prioritariamente padrão de mulher, padrão feminino, né? E aí esses pacientes muitas vezes são pacientes que têm quando a gente faz uma adequação da parte hormonal e ele faz tudo direitinho, esse paciente ele tem um resultado fantástico em muito pouco tempo. Porque muito da cascata de inflamação que ele tinha, a gente conseguiu frear, né? Aí isso é muito particular de cada paciente. Mas essas mudanças que a gente vê muito drásticas no paciente, às vezes o paciente está muito retido também, né? O cara que está ali comendo carboidrato, chocolate, biscoito todo dia, direto, 3 vezes, 4 vezes ao dia, sorvete, açaí, e esse camarada acaba muitas vezes fazendo vários picos, e esse cara vai reter mais. Então, o carboidrato ele puxa muito água, né? Isso, e aí muitas vezes esse paciente ele está ali com aquele volume corporal grande, mas que quando a gente modifica a dieta dele, modifica o ambiente hormonal, modifica tudo, esse camarada dá uma enxugada. E aí muitas vezes ele nem emagreceu com perda de gordura, ele pelo menos ele desidratou, ele tirou parte daquela retenção que ele tinha, né? E aí já aconteceu comigo no consultório de pacientes não terem mudança de peso e pacientes que tiveram sim, esses mesmos pacientes, mudança no manequim. Ou seja, eu tive pacientes que mudaram de 2 a 3 números de manequim para menos e o paciente não saiu de peso. E aí é engraçado porque às vezes o paciente, se a gente não explica isso para ele, ele acaba achando que o resultado do tratamento não está funcionando. É importante uma avaliação física. Exatamente. A mudança de percepção dele, né, também. E até mostrar, né, assim, mostrar para ele que não é só balança, né? Eu praticamente não uso balança, eu praticamente uso a balança em poucas consultas só para a gente ter um norte de onde a gente está partindo. Claro. O que é importante é a avaliação e a composição corporal. E mostrar para ele também o espelho, as roupas. Massa, galera. A gente tá chegando ao fim. Já deu um tempinho legal. E vai para finalizar aí, diz aí os absurdos que tu já encontrou aí na tua clínica, Thales. Rapaz, é só mais a parte da restrição mesmo, calórica severa, né?
Chega muito paciente lá, ingerindo, paciente com mais de 100 quilos, ingerindo 800 calorias dia, né? Aí, não, eu faço dieta, não sei porque eu não emagreço. Eu faço só uma refeição. E olha lá, eu tô botando aqui por cima, porque às vezes é uma refeição por dia e uma besteirinha. Entendeu? A questão do jejum, né? E tem muito paciente fazendo o jejum intermitente, que é uma estratégia ótima, só que mal executada, né? Tem que bater pela galera. Você tem que bater as calorias, os macronutrientes. Enfim, só que o que a galera faz? Deixa só de comer. Né? Aí pensa que está fazendo certo o jejum intermitente. Aí vai acaba embora o músculo todo. Né? Acaba tendo um catabolismo extremo, né? E o físico detonado, né? A compulsão, né? Alimentar. O cara vai treinar. Bicho, se não ingerir a quantidade de proteína direto, pode treinar o que for, mano. Você vai ganhar força. Não recupera. Mas não ganha músculo não, pô. E muita compulsão alimentar, pô. A galera chega... Hoje eu recebo... Eu acho que 90% dos meus pacientes têm compulsão alimentar. É mesmo? E é sempre devido a dietas restritivas. Pô, tu devia trabalhar com um psicólogo. Certeza. Eu sou um. Todo mundo eu já faço esse trabalho, meu amigo. É bom isso, porque... né? Outro mito muito como é que chama? Comum. Muito comum na nutrição é a questão do carboidrato à noite, né? Chega muito paciente lá, não, mas à noite eu nem como carboidrato. Né? Porque é o seguinte, o que acontece é que quando a gente tem um ciclo circadiano, né? O ciclo circadiano é o que regula, né? Tudo. Então, tipo assim, de manhã você tá mais ativo e tal, sua insulina tá em alta, né? Cortisol também. Ela tá mais eficiente, cortisol, seus hormônios estão mais eficientes. Quando vai caindo o dia, ela vai ficando mais ineficaz, né? O que seria interessante fazer à noite não é cortar carboidrato, mas é interessante você reduzir as calorias, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, não é a questão... O erro não está em ingerir o carboidrato. O erro está na caloria alta ingerida, entendeu? Porque até o carboidrato é bom. Só que aí o que a galera pensa, né? Tipo assim, eu como pão com ovo à noite. Aí retira o pão. Né? Retira o pão, aí já a caloria já baixa, né? Você vai comer só um ovo ali, dá um exemplo. Então, tipo assim, aí você já pensa que emagreceu devido a tirar o carboidrato, que é o pão, né? Mas não, foi só a diminuição da ingestão calórica. Entendeu? Eu já tive um paciente que, com essa estratégia aí, às vezes ele tirou por conta própria o carboidrato, que é o que mais acontece. Diminuiu, né? E esse paciente ele adquiriu a síndrome do comer noturno. Ele começava a levantar de madrugada para comer, ou ele ainda tinha um sono perturbado. Era um paciente que ficava acordando várias vezes. E outra, tem gente que, você tocou, tem gente que acorda para comer e não se lembra. É sonâmbulo de comer e tal, né? Acontece isso. A gente tem a síndrome de comer noturno, né? Muito, né? Quando a gente tem... Na verdade, as pessoas acham, quando a gente pergunta no consultório, eu acho que vocês também passam por isso, é a questão, como é que está seu nível de ansiedade? E aí os pacientes acham que ansioso é só o cara tá nervoso. E não é. Né? Às vezes você acorda de madrugada para comer, você é um camarada que entra numa loja e compra 3, 4 sapatos sem precisar, é um camarada que nunca está satisfeito, nunca dá continuidade aos projetos de vida, é um cara que sempre está buscando novidade. Então isso é um sintoma de ansiedade, de compulsão. Tá? Então a gente vê muito a síndrome do comer noturno nesse aspecto. Né? Às vezes o cara ele consegue até segurar a dieta boa, faz uma restrição calórica mais severa de manhã, e à noite ele vai tomar ali um chazinho, muitas vezes um iogurtezinho, ou então uma sopa. E aí esse cara tocou o terror no treino de manhã, dentro das necessidades, dentro das possibilidades dele, né? Claro. E aí quando chega à noite, dá 1h da manhã, esse cara desperta. Tem estudos hoje que comprovam que a ingestão calórica alta pela manhã até a tarde, até o fim do dia, assim, mais ou menos 5 horas, 6 horas da tarde, você consegue
ter menos apetite à noite, entendeu? Regula mais seu apetite na parte também, né? da noite, entendeu? Aí o que mais chega lá no consultório é o quê? Não, eu não tomo café da manhã, não. Aí almoça aqui uma salada com não sei o quê, só que aí quando chega no final do dia... E é no pior momento, porque ele chega com um nível de cortisol mais alto, porque ele já passou pelo dia do estresse do trabalho, do dia a dia corrido, e chega em casa e ele vai se achar merecedor de comer aquilo ali. É o momento, porque é a hora que o McDonald's está aberto. Exatamente. E a insulina está ineficiente, E né? outro fator também que você falou aí, a galera disse, muita gente passa 2 horas na academia achando que vai fazer um treino calórico, mas, bicho, um treino calórico, ele não vai influenciar nem a pau, pô. Qualquer treino mais pesado que existir, você marca, deu 1.000 calorias, mas se você for ver por uma calorimetria e tal, um treino pesadíssimo, você vai gastar no máximo 400 calorias. Isso é irrelevante para, eu vou treinar mais, eu vou comer. 400 calorias não é nada. Isso que você falou é o que a gente chama atenção, porque assim, bem a grosso modo, já que a gente está falando bem abertamente aqui, quem emagrece muitas vezes não é nem um treino. Não. É você fazer o déficit calórico, porque imagina só, você passa mais de 70, 80% da sua taxa metabólica, ela vem da sua taxa metabólica basal, de quanto o teu corpo gasta de energia para poder se manter vivo. Se eu jogo um aeróbico, se eu jogo um treino de força, ele vai potencializar, mas ele não vai ser primordial num processo de emagrecimento. E aí cai muito bem no que você falou, que não existe melhor treino para emagrecimento. Existe você treinar, né? Porque aí você vai estar melhor, mais apto, vai estar mais forte, os músculos vão estar mais eficientes, né? Mas tem muita gente que cai nesse problema de fazer 2 horas de aeróbico, ou então fazer, doutor, eu faço musculação e depois vou pro spinning, depois vou para isso, para aquilo, e o cara passa a manhã na academia, ou à tarde ou à noite. Faz nada direito. E aí o cara às vezes sai, eu tenho direito, porque eu gastei 1.000 calorias. Lembrando que todos os dispositivos que tem hoje a nosso acesso, ele tem uma margem de erro de mais de 35%. Ou mais. Então, às vezes, eu vejo gente postando na internet assim, 2.000 calorias num treino, mas achando que gastou 2.000 calorias, né? Falando sobre isso do emagrecimento sem o gasto calórico, né? Eu já tive alguns pacientes de consultoria online que a gente teve ótimos resultados sem a prática de atividade física nenhuma. Foi só ajustando a dieta. Eu tive em casos de pacientes que tinham uma restrição, né? O cara tinha uma lesão, não podia fazer atividade física, por exemplo. O cara tem uma lesão de joelho, então o cara está no pós-operatório de joelho que ele não pode fazer nada. Ele tem que ficar ali restrito ao leito. E esse paciente ele conseguir. Ou então é um paciente que eu já tive, um paciente que pesa cerca de 180 quilos, esse camarada ele não consegue fazer, nem que seja uma caminhada leve, ele não consegue nem andar para consulta muitas vezes. Tem um médico que ele é um dos pediatras, um dos pesquisadores brasileiros, ele pulou na piscina e teve uma quase fratura de cervical, isso, né? Aí a recuperação dele, ele na cama de leito aí, o bicho fazendo os halterezinhos, treinando a musculatura para hipertrofia cruzada e tal. Que é importantíssimo a prática de atividade física para o emagrecimento, isso aí sem sombra de dúvida. Até porque, como a gente falou logo no início, o que a musculação, o treino aeróbico e o anaeróbico, eles vão fazer, eles vão melhorar a sua função metabólica, né? Além do gasto calórico, claro. Mas que você consegue emagrecer também sem o fator atividade física, você consegue. Só que a atividade física acelera, né? Acelera o processo. Eu falo muito isso nos meus pacientes. Chega alguns pacientes... E sem aeróbico também. Sem aeróbico também. Às vezes... Tem atleta que competiu... Tem atleta... Eu conheço atletas old school, claro, né? Que é os caras que faziam isso antigamente, que subiram no palco bem fazendo só musculação. Eu já tive paciente que pergunta para mim, doutor, é possível emagrecer sem atividade física? É sim, possível, desde ter um planejamento bem feito. Sim. Demora mais, mas... Os pacientes, esses meus pacientes que tiveram esses resultados sem atividade física, são pacientes online que trabalham como babysitter lá nos Estados Unidos, que não tinham tempo de fazer nada, porque ou estava trabalhando como babysitter, cuidando
da criança dos outros, ou quando via para casa tinha a dela, entendeu? Então, tipo, chegava para mim e dizia, Thales, eu não tenho condições de me mexer para nada aqui. Tem como a gente fazer isso? Tem. Agora, você tem que ser bem regradinho na alimentação, né? Porque qualquer deslizezinho vai gerar um aporte calórico maior, né? Mas a gente conseguiu. Teve paciente minha que perdeu de 5 a 6 quilos. Massa, galera. Estamos chegando ao final. E eu gostaria... Você tem alguma mensagem aí pra galera, Diego? Vamos lá. Na verdade, assim, falando bem abertamente para a maioria dos pacientes sobre o nosso tema de hoje, que foi emagrecimento. Então, o emagrecimento não tem mistério. O emagrecimento ele também não pode ser tão banal como as pessoas acham que é só fechar a boca. Você precisa realmente procurar profissionais que vão entender como é a tua história, entender como é a tua rotina, entender o que é que você precisa e fazer as correções necessárias para que você consiga o melhor resultado. Então, a dica que eu dou é essa. Se você está querendo buscar um emagrecimento real, onde você vai permanecer magro por muito tempo, é procurar a orientação. Essa é a maior dica. E você, Thales, tem alguma sugestão aí para dar para a galera? Pra gente finalizar essa parte da sua nutrição aí. Façam dieta, galera. Façam dieta. Que não é dieta, é um plano alimentar, né? Plano dieta alimentar. É uma educação alimentar, né? É. Se educar. Massa, galera. Chegamos ao fim e que fique bem claro que aeróbico não emagrece, musculação não existe treino para emagrecer e você tem que ter um acompanhamento de profissionais que façam você evoluir, tanto de alimentação, um médico, é aquele negócio. A alimentação é os tijolos, né? A atividade física são os operários. Um não tem esse negócio de 50%, 50% outro, é 100% os dois, porque sem uma alimentação você não ganha massa muscular e sem o treino você não ganha massa muscular. E o médico entra para analisar todos os fatores, se você está saudável ou não. Então, ajeitar a casa, né? Ajeitar a casa. Contratem um nutricionista e contratem um educador físico para fazer o planejamento de tudo. É isso que, se você quiser querer ter um emagrecimento a longo prazo e resultado sólido a longo prazo, você tem que andar com esses profissionais. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. E galera, quem quiser seguir aí, me seguir, João Augusto Treinador, certo? Lá você vai encontrar dicas de treino, várias dicas sobre emagrecimento, sobre produtividade. E tamo junto. Diz aí teu Instagram, Thales. Para quem não conhece meu trabalho, @nutri.thaleshenrique. Lá também tem várias dicas de alimentação, certo, também de treinamento, de tudo, né? Então, dá uma olhadinha lá, confere, e vários resultados também top lá. Valeu. É só curtir, compartilhar e enviar pra galera. O meu é @Diego, no caso DR, Diego com Y.C, né? Então lá a gente também abre sempre caixa de perguntas, a gente sempre tenta esclarecer da melhor forma possível os mitos, as dúvidas das pessoas e sempre com compromisso com a verdade. A gente não vai estar ali trazendo nada fantasioso e nada esdrúxulo, né? Porque a gente vê muitas dessas informações. Então qualquer coisa segue lá e a gente também está dentro do perfil do Bravos, né? Ou seja, lá no Bravo você também vai encontrar o link ou o perfil de cada um de nós para que vocês também possam acompanhar de forma mais de perto, né? E também você pode se inscrever lá no canal da Bravos Cast, Bravos Team, e acompanhar nossos conteúdos que a gente sempre vai estar soltando lá. Esse episódio vai estar lá completo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e valeu!